empresa, hice un nuevo cálculo de la curva de grasa total. E aí o que me passou realmente foi algo que me pareceria um pouco mais esperado, talvez, que é realmente essas empresas que têm um perfil de ruevo mais elevado, com um consumo de grasa também bastante mais marcado, e aquelas empresas de Colômbia que têm um peso de ruevo um pouco mais baixo, um consumo de grasa um pouco mais pequeno. Então, é um estudo de campo, é uma investigação de campo, é algo que não temos um controle científico, uma base científica para isso, pero nos parece que vai de encontro a lo que diz a literatura, onde nos parece haver algumas vantagens em incrementar o que seria a quantidade de grasa, manter uma quantidade mínima de aceites vegetais em las dietas, independente de los requerimentos de energia. Isso parece ter um impacto interessante em lo que é peso de ruevo. Então, é algo que vamos seguir evaluando, pero era mais para compartilhar como um dado de campo a vocês. Então, com isso, vamos à última parte da apresentação, que é basicamente uma prévia do que será a guia 2021. Acá temos, então, a última guia de Highline 2018, foi a última atualização, pero como les disse, esta investigação 2020 de cálcio e fósforo já está como um adendo acá na guia 2018, então vocês vão ter isso, pero lo que se espera para a guia 2021, como disse uma vez mais, vai ter também estándares de produção, estándares de peso de ruevo atualizados, vamos ter, eu creio que 2 tablas distintas para aminoácidos, especialmente. Vamos ter uma tabla para um perfil de peso de ruevo promédio e vamos ter uma tabla com níveis um pouco distintos para um perfil de ruevo mais elevado, onde vai cambiar, obviamente, a proteína ideal, você vai cambiar um pouco, por alguns câmbios também em perfis de ácido linoleico, alguns câmbios em níveis dietéticos de colina e, obviamente, o que você vai buscar introduzir é uma direção um pouco mais clara em termos de quantidades mínimas de grasa total em la dieta, ok? Então, amigos, era mais isso que eu tinha para apresentar e somente uma atualização de 2 pontos e alguns casos de campo. E eu quedo aberto a perguntas, se tem, ok? Muitas graças. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Aquí pues hay ya 2 preguntas, por favor, las preguntas que quieran realizar en la sección en el link abajo de preguntas y respuestas pueden escribirlas que nosotros las vamos leyendo con mucho gusto. Aquí una primera pregunta, Víctor, es la comparación con peso de huevo Argentina respecto a Colombia puede radicar en la valoración de las materias primas en aminoácidos y ácido linoleico que aporten respecto a lo que usamos en Colombia, que es de origen de Estados Unidos? Déjame ler de novo que não me quedou claro na pergunta. Respeito a Colômbia, pode radicar em lá. Formação de matérias-primas. Não, eu não sei se me quedou bastante claro a pergunta, pero sim, nós outros notamos que o perfil, embora o perfil de maíz seja bastante similar, e eu creio que aí não há muitas variações, e o que se tem em Colômbia é muito mais de Estados Unidos, e creio que algo de Brasil, vai aportar um pouco de diferença, sim, em linoleico em grasa, porque em Colômbia, em Argentina, como disse, a fonte de aminoácido é uma fonte de aminoácido com alta grasa, com alto aceite. Então, obviamente, isso aporta, mesmo que não seja o objetivo primário, pero aporta bastante grasa total e bastante linoleico. Então, há sim uma diferença e que essa diferença eu creio que está sim contribuindo ao peso de ruevo. Não sei se essa é a pergunta, Daniel. Ya. Ok. La siguiente. ¿Qué importancia cumple la fitasa en la nueva formulación de aves ponedoras marrones si el nuevo perfil es más bajo? Sim. E a verdade é que acá, sem câmbio, como lá em la guia anterior, a avaliação que acá está hecha é sem considerar a contribuição da fitasa. Então, nós outros, mesmo com esta barra,
nós outros consideramos que os níveis de fitasa ou a utilização de fitasa sigue a critério das casas nutricionais. Então, vai estar ali o que foi considerado pelos níveis que estamos recomendando em la guia, sin la consideración de aporte de fitasa. Ok. La siguiente. Habló Víctor de los requerimientos de fósforo digestible. ¿Cuál sería la fuente para poder obtener valores de fósforo digestible de las materias primas? Há múltiplas. Nosotros hicimos revisiones de las tablas de Rostanho, las tablas de feedstuff, pero yo creo, a mí uno de los que más, Fedna también de España, lo revisamos, pero yo creo que hasta por términos ambientales y por términos de la presión que tiene, los de CVB, los holandeses, son los que tienen níveis más, não digo confiáveis, pero que investigam há mais tempo o tema de digestibilidade de fósforo. Então, pero eu creio que serão os principais. Então, Rostanho, Feedstuff, CVB e Fedna. Ya. Víctor, ¿cree que la diferencia en peso del huevo se da por la ingesta de grasa y del linoleico total o por la calidad de la grasa usada en ambos países? Pode ser. A literatura nos diz que em las mismas qualidades de grasa, consumos de grasa mais elevados, dentro de los mismos pesos de linoleico, das mesmas quantidades de linoleico, generam mais pesos de huevo. Pero eu creio que sim, se temos qualidades de grasa distintas, com menos digestibilidade, obviamente vai ter um impacto em peso de huevo. Então, eu não descartaria, mas eu creio que mesmo tendo boa qualidade, a ingesta total de grasa vai seguir tendo ou ter um papel importante em peso de huevo. Víctor, ¿puede comentar sobre el impacto del balance electrolítico en el tamaño del huevo bajo condiciones de estrés calórico de Colombia y qué recomendaciones darías? El balance electrolítico. Sí. As recomendações que temos de balanço eletrolítico seguem sem muita alteração e creio que vai cambiar de país a país de acordo com a disponibilidade que têm de los sales. Então, em los países onde há basicamente sal ou cloruro de sódio disponível, é bastante raro chegar a 200, quedamos em 180, 190. Os países onde há também bicarbonato na fonte, bicarbonato, sesqui carbonato ou qualquer outra fonte de sódio ou de cloro com barra quantidade de sódio, vai ter cerca de 220 mais ou menos. E nos países que temos fontes de potássio, que desafortunadamente não é bastante comum, vamos a níveis de 250. E eu creio que os efeitos de ter um bom balanço eletrolítico são diretos e indiretos. Diretos por el tema que de deposição de cálcio, de boa qualidade de carbonato, de cálcio que se tenha, e sabemos que se isso não passa, a ave tem um pouco como na retroalimentação hormonal e não produz, seja número de huevos ou peso de huevo, pelo indireta também pelo próprio aporte o transporte de aminoácidos, de todos os nutrientes que é um pouco comprometido nas aves que estão em estresse calórico. Então, eu creio que sim, se pode esperar alguma diferença direta e indireta em não se ter um balanço eletrolítico adequado em estresse calórico. Víctor, la siguiente. Con respecto al calcio fino de las dietas, ¿es mejor que sea muy fino como polvo, tamaño 35, o gránulo pequeño, tamaño 2? Com relação ao cálcio fino, nós outros não falamos desse tema, pero as investigações mais recentes nos sugerem que algo mais cercano a um 0,8 a 1 milímetro, mais ou menos. Então, não como um talco. Isso é de uma solubilidade demasiado rápida. Se tem, obviamente, vai depender um pouco do que tem de solubilidade de cálcio grosso, mas nos parece que algo cercano a um fino, pero no talco, hablamos 0,8 milímetros, talvez, 1 milímetro, seria o mais adequado em termos de fino. ¿Podría tener impacto sobre la producción
el porcentaje de grasa y su relación con ácido linoleico?